a área que é onde estuda os atributos de Deus. É a área onde se encontram as maiores polêmicas teológicas, as maiores dificuldades de compreensão de alguns assuntos. Mas, para os crentes que querem amadurecer na fé, ter uma fé alicerçada, é importante a gente uma hora começar a estudar essas coisas. Ok? Então vamos seguir aqui o roteiro aqui, né? Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de cumprimentar, né? Que nos abençoe. Bom, eu todos aqui em nome de Jesus. Vamos então acompanhar o roteiro, né? Na introdução ali. Quero fazer uma consideração rápida aqui sobre a importância da teologia, né? Obviamente para a igreja. Queridos, nós vivemos numa época em que existe muita depreciação em relação à teologia. Nós tivemos aí no Brasil nas últimas décadas, especialmente algumas denominações que até fazem sucesso, muitas comunidades e tal, né? Que são a bênção, tem lá o seu trabalho e tal, mas muitas vezes fazem uma depreciação da teologia. A teologia, ela não é o suprassumo da vida cristã. Para ser um bom cristão, você não depende da teologia. Mas a teologia, ela é muito importante para a igreja, para pôr um rumo doutrinário para a igreja. E eu quero aqui fazer uma ilustração de como a teologia é importante na história da igreja, é importante para a sua fé. E eu vou fazer uma rápida demonstração de como você é influenciado pela teologia e você nem sabe às vezes disso. E como teólogos do passado influenciaram a sua vida, a sua fé hoje, você nem sabe disso. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Quem é que crê na doutrina da Trindade? Levanta a mão. Trindade? Todos, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todo mundo crê, senão você não é cristão. Agora, quer ver como é importante a teologia na vida cristã? Como Deus usou isso ao longo da história da igreja? Faço um desafio aqui para você procurar Gênesis e Apocalipse, aonde que existe uma definição da Trindade dentro da Bíblia. Não tem. O que nós temos na Bíblia são várias passagens que servem de elemento, de fundamento para a construção da doutrina da Trindade. Quem construiu a doutrina da Trindade? Os primeiros teólogos da igreja, dos 3 primeiros séculos da igreja. Só no 4º século é que se chegou à conclusão da natureza de Cristo, qual que é a relação da Trindade. Surgiu o credo apostólico, o credo niceno, o credo calcedônio, que são os primeiros credos que definiram, por exemplo, o que é a Trindade. Quem que definiu isso? Foram os teólogos. Então hoje, não importa se é tradicional, se é pentecostal, crendo na doutrina da Trindade como ela tem que ser crida, você está baseado em quê? Em questões teológicas, é pura teologia. Veja a importância, Deus usou esses homens de Deus ao longo da história, né? Depois do século XVI em diante, Lutero, Calvino, Zwingli e tantos outros teólogos que vêm vindo e que vêm construindo os pilares daquilo que nós acreditamos. Quando você se converteu um dia na igreja evangélica, você não descobriu sozinho que as doutrinas, o pastor lá te ensinou, quem te discipulou, te ensinou. E ele recebeu de quem? Recebeu de quem? Ele se converteu do seminário que ele estudou, que recebeu de alguém. Ele chega lá nos teólogos. Então essa é a importância. Tá? Então a gente não pode desprezar. A vida cristã não depende exclusivamente disso, mas ela é muito importante para a gente ter um rumo, um trilho doutrinário para a nossa fé. A falta de ter uma teologia sadia é um dos grandes problemas hoje na igreja evangélica. Por isso nós temos tantas heresias no meio cristão evangélico brasileiro hoje. Tá? Rapidamente, eu quero só trabalhar uma palavrinha aqui que eu estarei usando durante a ministração dos atributos, especialmente os de hoje. Tá? Tá ali, a definição de paradoxo. Tá, uma palavrinha talvez nova para alguns. Ela é muito comum na filosofia e na teologia. O que é um paradoxo? É uma aparente falta de nexo ou de lógica. Parece contradição, mas não é. Tá? Parece, mas não é. Contradição é uma coisa, paradoxo é outra. Por exemplo, assim, dizer, a pessoa é um feio muito bonito. Dependendo da situação, do contexto, pode ser que essa frase tenha um significado. Fora de um contexto específico, ela não vai ter significado nenhum, não tem nexo. Mas dependendo do que estão falando, pode ser que tenha sentido. Aí é um paradoxo. Parece duas coisas contraditórias, mas nesse caso, especificamente não são. Por que eu quero explicar essa palavra aqui? Os estudos dos atributos de Deus são cheios de paradoxos. Como, por exemplo, Deus consegue ser inteiramente amor e justo ao mesmo tempo. Né? São coisas assim, como que Deus consegue ao mesmo tempo, né? Ser amoroso e justo? Tem situações que a gente não consegue conciliar as duas coisas. Deus consegue, é um paradoxo, mas Deus consegue. Ou ainda, Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Quer um paradoxo maior que esse? Não há contradição nisso. Ele é Deus e ele é homem, a Bíblia fala isso. É um paradoxo, não é uma contradição. Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Só para entender o que é isso. Tá? Vamos entender aqui o
que são os atributos de Deus. Tá? Os atributos, eles são as qualidades de Deus, as características, os adjetivos, são as qualidades, as características que compõem o ser de Deus. Né? Só para ilustrar aqui alguns dos atributos, alguns serão trabalhados aqui, a gente não vai poder trabalhar todos. Né? A onisciência, a onipotência, o amor de Deus, a beleza de Deus, a santidade de Deus, são todos atributos, qualidades de Deus. Na teologia sistemática, que é a área da teologia que estuda isso, nós temos, eles classificam os teólogos, né, como Engrudo e tantos outros, Perkoff, Pink e tantos outros teólogos da área sistemática, eles separam os atributos de Deus em duas categorias. Os atributos, né, tem ali um outro item embaixo dele. Atributos incomunicáveis, perdão, repetir duas vezes incomunicáveis, tá? A diferença entre os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Tá? Existem, então, assim, em uma das palavras você tira um, tá? Existem atributos comunicáveis e os incomunicáveis. O que é isso, pastor? Os teólogos separam da seguinte forma: os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilhou com a criação. Por exemplo, um dos atributos de Deus é beleza. Ele é o supra-sumo da beleza. Ele compartilhou com a natureza a beleza ou não? Ele compartilhou com a criação, compartilhou com a humanidade. Deus é bom. Ele compartilhou. Nós temos condições de ser bom de vez em quando. Às vezes a gente é bom, né? Nós, embora uma proporção bem menor do que Deus, mas nós conseguimos ser bons às vezes. Santidade. Se ele existe santidade em nós, é porque nós conseguimos, em certa medida, ter uma vida de santidade, embora a santidade dele não existe. Então ele compartilhou, os atributos comunicáveis são aqueles que ele compartilhou com a criação. Os incomunicáveis são aqueles que só Deus tem. Atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilhou com a criação, que só Ele tem, apenas Ele tem, nenhum ser vivo do planeta, nenhum ser humano, ninguém tem. Por exemplo, a onipotência, né? Deus tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Ninguém mais pode isso senão Deus. Outro que nós vamos ver aqui hoje, a onisciência, né, que é um dos atributos mais conhecidos. Deus sabe todas as coisas. Nenhum outro, ninguém da criação, nada da criação tem esse atributo. Então, fica bem claro, os atributos comunicáveis são aquelas qualidades de Deus que Ele compartilhou com a criação. E os incomunicáveis são aqueles que Ele não compartilhou com a criação e que só Ele tem. Hoje nós vamos começar a estudar atributos incomunicáveis. Ok? Quais que são os incomunicáveis? São aqueles que só Deus tem, que Ele não compartilhou com a criação. Ok? Nós vamos trabalhar então primeiro aqui. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia, várias passagens, porque esses camaradas eles não tiram do vento essas doutrinas, né? Tirado da Bíblia, obviamente. Tá? Então, deixa ela bem engatilhada aí que nós vamos usar bastante, fundamentado. Ok? Então, o primeiro atributo incomunicável é o atributo da unidade. Ok? Aqui, né, com o nosso amigo Bruno. Unidade, vamos lá. Vocês vão reparar que tem um padrão assim, ó. Todo atributo, no final, vai ter ali, ó, implicação prática. Tipo assim, vamos sair da teoria, o que isso significa para mim? Na minha vida prática, na minha vida cristã, o que significa? Então, primeiro vamos da teoria, depois para a parte prática. Ok? Vamos lá. Letra A. Apesar de Deus possuir muitos atributos, Ele é único em seu ser. Né? Por exemplo, assim, ó, como assim? Ele é amor, Ele é santidade, Ele tem a beleza, ele é justo, mas esses atributos não estão separados. Tem hora que dá nó na nossa cabeça, porque os atributos comunicáveis eles são fáceis de entender. A gente sabe o que é santidade, sabe o que é bondade, a gente experimenta isso, a gente sabe o que é. Só que os incomunicáveis tem hora que dão um nó na cabeça, porque a gente não consegue experimentar isso na prática. Então, Deus ele consegue reunir todos os seus atributos sem que nenhum atrapalhe o outro, sendo que todos se harmonizam e nenhum se sobressai em relação ao outro. Deus é tão santo quanto Ele é amoroso. Deus é tão justo quanto Ele é onipresente, quanto Ele é onisciente. As coisas um atributo não atrapalha o outro, um atributo não destrói o outro, um atributo não minimiza o outro. Isso é muito complexo a gente entender. Daqui a pouco a gente vai entender por que isso que é complexo. Letra B. Embora em determinadas circunstâncias um atributo se sobressaia, os demais atributos continuam completando o ser de Deus. Por exemplo, assim, tem horas que o que está sendo manifestado é o atributo do amor. Mas não é porque naquele momento o atributo
do amor é o que está sobressaindo, que Deus ficou menos justo naquele momento. Ele continua tão justo quanto, né, quando ele não estava manifestando o amor dele. Que é por isso que a gente vai ver um exemplo bíblico. Esse é um paradoxo sobre Deus. Ele é ao mesmo tempo todos os seus atributos. O exemplo bíblico disso, né? Letra D. Exemplo. No cativeiro babilônico, nós vemos a justiça e a ira de Deus com evidência. Mas, em segundo plano, podemos perceber o amor de Deus. Olha só que interessante. Você pode abrir lá Lamentações, acho que é 3:19. Já mencionei algumas vezes aqui, já preguei algumas vezes, que o povo judeu foi parar no cativeiro babilônico, né? Quando o Nabucodonosor invade lá, essa questão histórica não interessa aqui hoje. Já expliquei várias vezes. E eles foram para lá porque durante várias gerações de reis, eles pecaram, caíram na idolatria, eles abandonaram Deus. De 20 reis que governaram Judá, 6 ou 7 só que agradaram a Deus. A maioria dos reis levantou altar para ídolos. Teve rei que sacrificou, teve rei que chegou ao ponto de sacrificar crianças. Se não me engano, Manassés chegou a sacrificar crianças, a Moloque. Aí o tempo foi passando, e aí a ira de Deus, que é outro atributo de Deus, tá? A ira é outro atributo de Deus. Deus se ira também. Aí o que aconteceu? Lá em 2 Crônicas 36, versículo 13, se não me engano, diz que a ira de Deus se acendeu de tal modo que os profetas que ele enviou já não surtiam mais efeito, diz que o remédio acabou, não tinha mais como corrigir o povo era incorrigível, e Deus dá ordem para Nabucodonosor vir destruir Jerusalém, destruir o templo, levar a criança, passar o roubo com pressões para o povo judeu, levar cativo. O que está sendo manifestado aí? Justiça, ira, a gente vê nesse primeiro plano, o que a gente vê? A gente consegue, no primeiro plano, a gente consegue ver o amor de Deus sendo manifestado na hora que ele manda Nabucodonosor destruir Jerusalém? A gente está vendo ira ou está vendo amor? A ira de Deus. Deus se ira. A gente está vendo a justiça de Deus ou a bondade de Deus? A justiça de Deus se cumprir. Só que olha só que interessante. Lamentações, acho que é 3:19, alguém lê para a gente ler. Lembra-te da minha aflição, que é no meu canto. Eu sinto o vento. Pode continuar, velho. Minha alma continuamente os aconforta e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o poder da justiça. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha só que interessante. No momento que Jerusalém está sendo destruída, no momento em que o cativeiro está sendo consumado na história do povo judeu, olha só que interessante. Alguém consegue ver no meio da ira de Deus, está vendo o quê? Misericórdia, que é outro atributo de Deus. E se Deus fala de exercer misericórdia, é porque Ele também ama o seu povo. Então olha só que interessante. Nós estamos falando da unidade dos atributos de Deus, da unidade de Deus. Olha só que interessante. No episódio da história do povo de Israel, do povo judeu, que ele mais manifestou sua ira, nós estamos conseguindo ver misericórdia ali, porque na verdade ele está mandando para o cativeiro, mas deveria mandar matar tudo. Então nós estamos vendo misericórdia apesar da ira. E por que ele não manda matar tudo? Porque ele ama esse povo. E ele vai mandar para o cativeiro, não porque ele tem prazer de levar ele sofrer, já não está mais comigo. Porque o cativeiro vai ser o lugar da correção. E a Bíblia diz que aquele que ama, o que ele faz? Corrige. Então, embora no primeiro plano o atributo da ira, da justiça, eles estão se manifestando, no segundo plano nós vemos o atributo do amor, da misericórdia. Porque Deus ele nunca deixa os seus atributos porque ele está exercendo um determinado momento. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre entender. Implicações práticas, né? Deus se relaciona conosco na unidade do seu ser. Isso deve gerar temor e ao mesmo tempo tranquilidade no nosso coração. Eu não sei o que deve gerar mais, né? Porque olha só, isso significa que quando eu peco, eu posso estar instigando a ira de Deus. E aí o camarada está lá pecando e apronta e vive, sabe? Aí nós vemos um atributo de Deus se manifestando, a longanimidade, a paciência de Deus, esperando aquela pessoa se arrepender.
Outro atributo se manifestando. Aí o camarada aprontou tanto, ficou anos e anos no pecado, brincando com as coisas de Deus e tal. O camarada que se dizia crente. Aí um dia se manifesta a ira de Deus. Vamos dar um exemplo pra gente, misericórdia, não é todo caso assim, né? Aí um dia o camarada sofreu um acidente de carro. Não quer dizer que todo acidente não teve, né? Um exemplo. Deus tem o seu juízo. Sofreu um acidente de carro. O camarada está entre a vida e a morte. Lá no leito do hospital, começa a vir um filme na cabeça dele. Meu Deus, estou quantos anos brincando com as coisas de Deus? Estou quantos anos, atrapalhando com Deus? E eu entendo que, mesmo se eu sair daqui numa cadeira de rodas, isso aqui é a ira de Deus sobre mim. Fiquei 10 anos aí brincando, cometendo um monte de pecado, fingindo que era crente. Deus foi longânimo, deixou vários anos acontecendo. Nesses 10 anos ele ouviu muita pregação, porque Deus é misericordioso e trouxe pregadores, profetas, para ele ouvir pregação. Deus colocou a Bíblia diante dele, Deus colocou muitas situações diante dele para ele abrir os olhos, mas ele não abriu os olhos. E aí Deus ainda, lá naquele leito de hospital, vai dar uma nova chance para ele. Você vai sair na cadeira de rodas, mas eu te amo, e o atributo do amor se manifesta. E agora eu vou te dar uma nova chance. E quem sabe você vai rever toda a sua vida e enxergá-la por um ângulo que você nunca enxergou e ressignificar a sua vida sentado dentro de uma cadeira de rodas. No caso específico, não estou dizendo que aconteceu que caso é isso, não. Uma ilustração. Percebe quantos atributos de Deus se manifestaram só nesse fato? A ira de Deus, a justiça de Deus, a longanimidade, a paciência, tantos anos esperando. O que mais se manifestou? A misericórdia de Deus, o amor de Deus. Por quê? Porque existe uma unidade de Deus. Deus, ele não deixa, quando um dos seus atributos se manifesta, os outros não deixam de existir por conta disso, né? Deus, ele consegue preservar essa unidade, ok? Outra coisa, né, uma ilustração aqui. A prova, eu acho que é complicado a gente ser simples na educação dos filhos, né? Fica naquele dilema, né? Agora tem que ser o pai durão ou tem que ser o pai amoroso? Nessa situação, a gente não tem a capacidade que Deus tem de conseguir usar os atributos, as qualidades, as características, né? Na medida certa, na dose certa, no tempo certo. Isso é uma característica só de Deus. A gente tenta, se esforça, né? Mas sempre vai ter falhas, né? Na nossa educação que nós damos, por melhor que seja, sempre vai ter lá uma falhinha ou outra. No caso de Deus, não. E aí vem aquela coisa, mas parece que não teve mais chance de Deus, não sei. Deus sabe o que faz. Parece que não teve mais chance da vida de Deus, não. Deus sabe o que faz. Deus é justo. Segundo atributo de independência. Achei muito interessante isso aqui, né? Deus é um ser totalmente independente. O que é ser independente? Hoje em dia, né, o feminismo está pregando independência feminina. O que é ser independente? Coisa assim, vamos lá. Não depende dos outros, né? Para viver, para fazer as coisas, né? Veja bem, através desse atributo, podemos afirmar. Esqueci da meditação. Que Deus não existe. Né? No seminário, não sei, pastor Marcelo, se o pessoal fazia essas brincadeirinhas lá, né? Assim que eu cheguei no seminário, eu vi umas gracinhas assim, né? Nos corredores, né? Os caras do quarto ano, terceiro ano, querendo dar uma brincada, né? Meu irmão, você sabia que Deus não existe? O cara acabou de chegar no seminário, né? Pisou dentro do seminário. Você sabia que Deus não existe? Como Deus não existe? Deus não existe, rapaz. Meu irmão. Você viu lá? Não. Deus não existe, meu irmão. Sabe por quê? Porque aquilo que existe foi criado, tem um começo e vai ter um fim. Deus é. Deus é o verbo ser, não o verbo existir. E quando ele se apresenta para Moisés, lá em Êxodo 13, 14, Moisés, mas o que eu vou dizer para o pessoal lá de Israel, o povo hebreu que está lá no Egito? Que Deus é esse? Tem tantos deuses. Que Deus é esse? Dá um nome. Né? Os deuses egípcios tinham vários nomes. Tinha Sete, né? Tinha Isis, tinha tantos deuses. Eu sou o que sou. Simplesmente assim. Eu sou. Não tem nome. Deus, eu não me recordo de Deus em nenhum momento dar nome para ele. O povo judeu
Deus deu nome, o povo hebreu deu nomes, né? Javé, Elohim, os primeiros nomes que aparecem na Gênesis. Mas Deus não. Quando perguntam qual é o nome dele, ele diz: eu sou. Simplesmente assim. É assim que ele se apresenta para Moisés. Letra C. Esse verbo pode ser conjugado assim, né? Sobre Deus. Eu era o que sou. Eu sou o que sou. Eu serei o que sou. Deus não muda. Daqui a pouco a gente vai ver, né? Então, no passado, eu sou. No presente, eu sou. No futuro, eu sou. É o mesmo Deus. É assim que ele se apresenta para Moisés. Aí é uma coisa muito interessante, né? Por que dessa independência de Deus? Porque antes de tudo existir, ele já era Deus. Antes que a primeira matéria fosse criada por Deus, antes que a primeira forma micro-orgânica de vida ou complexa de vida, não importa, antes que tudo surgisse, Deus já existia e se realizava em si mesmo. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 90, versículo 2. Achar 2. 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, o que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. E olha só, ele já existia e se realizava em si mesmo antes da criação. Porque nós vemos na Bíblia, né, o paradoxo da Trindade, né, os pais, os filhos e o Espírito Santo, e é um Deus só. E nós vemos na Bíblia que Deus, ele se realizava em si mesmo antes da criação do mundo. Havia comunicação na Trindade, havia glorificação entre as pessoas da Trindade e havia amor entre as pessoas da Trindade. As pessoas, elas precisam o quê? Né? Se comunicar, a gente não é independente, a gente precisa de relacionamento com as pessoas, a gente precisa de amor, a gente precisa, né, dessas coisas. Deus, ele já tinha tudo isso antes da criação do mundo, antes da criação do universo. Vamos dar uma olhadinha lá em João, capítulo 14, capítulo 17, versículo 15 e o versículo 24. Jesus, na oração sacerdotal, o que ele fala sobre a relação dele com Deus antes da fundação do mundo? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Tá, esse é o 17 o quê? 17 e 15? Vai para frente não, porque eu acho que ele falou mais versículo mais. Mas é nesse texto. Né? 24. Vê o 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que deste, para que vejam a minha glória me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, havia uma relação de amor na Trindade antes da fundação do mundo. Então, Deus não tem necessidade de se sentir amado. Deus não tem necessidade, tá? Já vou explicar melhor isso aqui. Deus não tem necessidade de se sentir glorificado pelo homem. Deus não tem necessidade de se sentir amado pelo homem. Deus não tem necessidade de se relacionar com o homem. Por quê? Porque a própria Trindade, antes da fundação do mundo, já sentia amado, já sentia naquela relação antes da fundação do mundo. Isso é meio complicado, né, pastor? Lembra que eu falei, né? Os incomunicáveis são complicados. Tá? Vamos continuar nesse atributo aqui. Vamos lá. A glória oferecida pela Trindade excede muito a que podemos oferecer. Portanto, não foi por necessidade de receber glória que Deus nos criou. Deus não precisa da humanidade. Atos 17, 24 e 25. Vamos lá. 17, 24, 25. Isso. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, ele não precisa de nada. Ok? Na letra I, nós vemos que, ainda dentro dessa independência de Deus, ele é dono de tudo. Salmo 50, versículo 10 ao 12. Pois são meus todos os animais
precisa, Ele é dono e Ele não precisa de nada. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer algo de bom para nós. Olha só que interessante isso aqui, tá? Daqui a pouco eu vou chegar, não se assusta, tá? Meu Deus, então, né? Calma, tá? Deixa eu ver a contrapartida disso tudo, tá? Deus não tem obrigação nenhuma de fazer algo de bom para nós. Jó 41:11. Quem primeiro me deu a mim para que eu ache dentro dele, depois todos os nossos vídeos, nós todos somos primeiros. Tá, repete que eu não falo. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja retribuir, pois tudo quanto existe debaixo de todo o céu é Deus. Quem me deu algo primeiro para que eu tivesse que retribuir? Deus está fazendo essa pergunta. Deus não tem obrigação de dar nada. E aí nós vemos algumas heresias por falta desse tipo de conhecimento, né? Um figurão aí no Brasil outro dia dizendo, né? Irmão, depois que você traz aqui no altar, você pode chegar e comprar para Deus. Você pode. Aqui, Deus, agora me abençoe. Eu falo assim, né, no vídeo, né? Dono do canal de televisão lá, né? Agora o Senhor me abençoe, mandando em Deus. Né? Faltou ler Jó, essa passagem aqui. Quem foi que me deu algo antes para que pudesse eu, para que eu precisasse abençoar, fazer alguma coisa? Tá? Vamos lá, olha só. Letra K ali, ó. Apesar da agora, olha só, vamos lá. Apesar da independência de Deus, Ele nos ama e nos criou para a sua glória. Então vamos com calma. Ele não tem nenhuma necessidade, olha só, gente. Se um dia você está fazendo alguma coisa para Deus e quiser chantagear Deus, Deus, na sua oração, né? Se o Senhor não abrir essa porta, olha, eu largo tudo. Larga. Não queira nunca chantagear Deus, aí Ele vai te mandar lá para o jogo e você dizer: quem você pensa que é para querer cobrar alguma coisa de mim, rapaz? Se liga. Vai fazer beicinho comigo, vai querer, né? Criança mimada comigo. Não adianta isso, querer impressionar Deus, fazendo birra e tal. Isso funciona entre pessoas, com Deus não funciona. Agora, embora Deus não tenha obrigação nenhuma de nos abençoar, Deus não precisa de nós para se realizar, Deus não precisa de nós para se sentir amado, Deus não precisa de nós para absolutamente nada, de nós, nenhuma parte da criação. Ainda assim, queridos, é aí que nós começamos a olhar e não ver, não tem como amar esse Deus, não tem como não admirar esse Deus, porque apesar disso tudo, Ele nos ama. Ele elaborou todo o plano da eternidade para que eu e você também pudéssemos passar a eternidade com Ele. Apesar disso tudo, Ele nos abençoa sem ter obrigação nenhuma de fazer isso. Apesar de ser infinitamente superior a nós. Apesar de, vocês sabem, as pessoas, às vezes, quando não precisam dos outros, né? Você sabe, tem muita gente que quando não precisa dos outros, né? Não precisa de nada, assim, despreza, né? Deus não precisa de nada de você. Mas Ele é amoroso, misericordioso. E Ele nos criou para que a nossa existência, em tudo que fizermos, glorifique o nome dEle. E a gente tenha um relacionamento com Ele. E a gente possa se sentir realizado ao nome dEle. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos. Isaías 43, versículo 7. Se quiser participar também, fica à vontade. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então, fomos criados para quê? Para? Agora é triste, né? Quando o camarada está lá no mundo, dando droga, está na prostituição, está cumprindo o propósito da criação, né? Essa talvez seja a grande alegria do diabo, né? Já que não pode fazer grandes coisas contra Deus, desvirtuar o propósito da humanidade, que é de glorificar o nome do Senhor com a sua vida, né? E aí talvez o diabo cria caixinhas que ele consegue tirar, né? Quando ele coloca, né, essa rapaziada aí, enfim, todo mundo está afastado do caminho do Senhor, né? Mas quanto pior a situação, quanto menos degradante, quanto menos glorificando o nome do Senhor, né, mais afastado do seu propósito inicial. E agora, irmãos, vamos lá. O texto que está ouvindo gostava, né? Efésios 1, 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Olha só, para o que? O louvor da sua glória. Nós somos eleitos, fomos escolhidos por Deus para o louvor da sua glória. Ok? E para Ele. Ele se importa conosco sim, mesmo que pareça não fazer sentido. Não fazer sentido o fato de ser tão independente ao mesmo tempo, né, se importar conosco. Letra M. Apesar da insignificância nossa, isso é outra coisa extraordinária. Tá? Porque lembra que é uma contrapartida no meio de tudo. Vimos que somos insignificantes no sentido de não conseguir acrescentar nada a Deus. Mas, apesar da insignificância, né, do homem, podemos gerar, olha só a coisa linda, podemos gerar alegria em Deus. Apesar de Deus não precisar de absolutamente nada de nós, ainda é possível que eu e você geremos alegria em Deus. Vamos dar uma olhadinha, Isaías 62, 3, 5, e alguém vai ficando com a missão impossível de achar Sofonias 3, 17. Também serás uma... Lê aqui na frente também, lá está o barulho, eu estou conseguindo ouvir. Alguém lê mais aqui na frente. Também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Então olha só, uma coroa de adorno nas mãos do Senhor. Tá? O homem pode ser essa coroa de adorno nas mãos do Senhor. Sofonias 3,17. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e deitará sobre ti a alegria. Olha só. Então, é possível alegrarmos a Deus com a nossa vida, com a nossa existência. Ok? Implicações práticas desse atributo. Diante disso, uma recitação ali, né? Devemos nos encontrar em um paradoxo. Ser insignificante e tão importante ao mesmo tempo. Olha só, né, irmãos? Essa questão da independência de Deus. Mas eu fico refletindo nisso e olha, eu tenho que voltar para não ficar meio pirado, né? Porque, olha só, o planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes, seres humanos, né? Que é o grande epicentro da criação, a proposta da criação, né? Deus criou, todas as coisas que Ele criou, a humanidade é o pai central da criação. E, né, pelo que nós cremos que é realmente isso, de todos os planetas já conhecidos, o único que tem condição de ter vida, que tem vida inteligente, é o planeta Terra. E aí nós temos aqui no nosso sistema solar, o Sol, né, tem 2 planetas nós perto do Sol, aqueles 2 são muito quentes para ter vida. Os outros que estão depois são muito frios para ter vida. Então, estamos no lugar certo. Existem alguns planetas aqui no sistema solar, só que esse sistema solar ele faz parte da Via Láctea, que é uma galáxia que tem vários outros sóis, estrelas, né? Vários outros planetas, milhares de outros planetas. Só que a Via Láctea é só uma dentre milhares, talvez de milhões de galáxias que estão em todo o universo. Então imagina quantos milhões de planetas